Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nessa série de vídeos, indo para o terceiro vídeo agora sobre como escalar time de vendas, eu quero falar sobre como encontrar e formar vendedores de alta performance. Nos primeiros dois vídeos dessa série, eu falei sobre como encontrar os vendedores ideais. Agora é como formar para que eles possam performar em alto nível. Tá? É importante entender que não é somente encontrar boas pessoas com potencial, você precisa desenvolvê-las e mostrar para elas que performar em alto nível vai valer muito a pena. Até porque, como eu já falei anteriormente, um plano de carreira é muito atrativo e essas pessoas que estão aí e querem crescer na vida, com certeza vão entregar o sangue ali na sua empresa para que eles possam crescer junto contigo. Bem, eu quero passar aqui para vocês 5 pontos fundamentais na caminhada com os vendedores que vão estar junto contigo na sua empresa, para que eles possam performar em alto nível. Obviamente não são todos que vão crescer junto contigo, mas de 20% a 30% vão de fato absorver o que você está passando para eles e vão crescer. E essas pessoas que vão levar o seu negócio para um outro patamar. O primeiro ponto, que eu quero que vocês entendam, que para formar vendedores de alto nível é preciso ter muito treinamento. E treinamento de mentalidade em primeiro lugar. Vocês devem escutar muito essa palavra, uma palavra muito falada ultimamente por empreendedores, por coaches, e que essa mentalidade que é falada, ela é muito importante para que a pessoa se desenvolva. Afinal de contas, para você construir coisas novas, diferentes do que você construiu até agora, você precisa mudar a sua maneira de pensar, que resumindo é a sua mentalidade. Então, se você se considera uma pessoa com uma boa mentalidade porque já atingiu algum resultado, você precisa aprender a passar essa mentalidade para o seu time. Uma mentalidade de vitória, resumidamente, uma mentalidade vitoriosa. Os campeões, pessoas que crescem, que se desenvolvem, que performam, elas têm uma mentalidade diferente dos que são perdedores. Então você precisa treinar o seu time para ter uma boa mentalidade. Esse é básico. Saber pensar é básico para você treinar um time de vendas que vai executar bem o trabalho dele. Segundo ponto, você tem que treinar seu time na metodologia de venda. Você precisa ter certeza que o seu time está bem treinado. Vamos supor aqui que você é um treinador de futebol. Se você quiser ir para o jogo, jogar o campeonato, sem treinar, dificilmente você vai ganhar jogos, né? Por quê? Porque o que você executa no jogo é o que você treina. E um time de vendas precisa ter uma metodologia onde ele treine, onde ele faça um processo de recapacitação, de aprimoramento diariamente. Tem um cara chamado Flávio Augusto que uma vez falou assim, eu fui assistir o treino do Messi, ele falando com as palavras dele, falou que foi assistir o treino do Messi e chegou lá, ele tinha uma expectativa muito alta de ver o Messi treinando e quando chegou lá o Messi simplesmente treinou passe o treino inteiro, o período inteiro que ele estava lá. E ele chegou à conclusão que se o Messi é um cara que sabe passar bem a bola, é porque ele treina muito. Então, se seu time quiser, ou você quiser que seu time performe bem, você precisa fazer com que ele treine muito a metodologia. Não basta só trabalhar muito. Se trabalhar muito de maneira errada, você não vai performar. Então, você precisa treinar seu time para ter uma boa mentalidade, como eu já falei, e treinar seu time para a metodologia, que você aplica ali e ter certeza que eles estão aqui aplicando bem tudo que você passou para eles. Beleza? Terceiro ponto, vou colocar meu lápis aqui em branco novamente. O terceiro ponto é falar para eles e mostrar uma visão de longo prazo. Lembra que eu falei anteriormente que vender um plano de carreira inicialmente no processo seletivo é importante, mas vender esse plano de carreira sempre é mais importante ainda. Você tem que relembrar as pessoas. Se eu falar para você o seguinte, e você vai entender bem o que eu vou passar para você agora. Quando você vê uma propaganda na TV, ela não passa somente uma vez, ela passa várias vezes para fixar na cabeça da pessoa aquele determinado produto que aquela empresa está querendo anunciar. Quando você está treinando uma pessoa, você tem que falar várias vezes para ela sobre a visão de longo prazo que ela tem que enxergar. Afinal de contas, muitas vezes elas vão estar chateados, com preguiça, ou decepcionados, tristes. E aí você relembrar para elas o motivo delas estarem ali, delas terem começado a trabalhar contigo, vai fortalecer ou fazê-las relembrar dos motivos, dos objetivos dela. Por que elas começaram? Então, tem que estar vendendo sempre essa visão de longo prazo para as pessoas. Em reuniões, eu costumo fazer reuniões diárias.
de segunda a sábado, sempre de manhã. Primeira coisa, alinhamento, reunião, treinamento. E todas essas reuniões têm treinamentos dentro das reuniões de mentalidade, treinamento de metodologia e treinamento de visão de longo prazo. Eu faço uma mescla, né? Quando eu sinto o meu time, por exemplo, que eles estão trabalhando muito, mas estão convertendo poucas vendas, eu vou lá e faço um treinamento de metodologia, faço uma recapacitação. Quando eu sinto que meu time está meio para baixo, assim, ou por exemplo, no começo de ano, como a gente está agora em janeiro, eu faço muito treinamento de mentalidade e de visão de longo prazo. Por quê? Para relembrá-los. O pessoal está voltando de férias, está voltando de um período festivo, ou seja, eles precisam reativar a mentalidade deles, reativar a visão de longo prazo. Então isso é muito importante, o ser humano precisa viver sempre com esperança de que hoje não está da maneira que eles querem, mas pode melhorar caso eles coloquem o trabalho em prática. Então, esses 3 primeiros pontos. O quarto ponto que você tem que estar sempre influenciando, incentivando no seu time é a ambição. Para você ter um time de alta performance, você precisa ter um time ambicioso. Pessoas não ambiciosas, elas vão te dar trabalho, elas vão reclamar, elas vão fazer muito pouco, elas vão parar na metade, elas não vão entregar, por exemplo, mais do que o combinado. Então, ambição, para ter um time de alta performance em vendas, formar um time que performa muito, você precisa ter um time ambicioso. E isso também você faz, todos esses 4 pontos que eu falei para vocês, esse quarto ponto aqui também, ele deve ser treinado, a ambição pode ser treinada. Como é que eu faço isso, Thiago? Falando o tempo todo da sua vida, do que outras pessoas fizeram, de quanto outras pessoas no time estão ganhando. Você tem que despertar a ambição na pessoa. Ninguém tem ambição se ela não conhece o processo, se elas não enxergarem que eles são capazes, que é possível. Então, treinar a ambição. E o quinto e último ponto aqui é você desenvolver a inteligência emocional do seu time. Por que isso, Thiago? Porque eles vão lidar com muitos problemas. E inteligência emocional é você saber lidar com os problemas. Não é você ser muito inteligente no que diz respeito à metodologia, no que diz respeito ao método que está sendo aplicado, mas é ser inteligente para entender que as frustrações elas vão acontecer e que é necessário continuar trabalhando para que o objetivo seja alcançado. Então, treinar a inteligência emocional do seu time, dar exemplos de situações que você passou e como você converteu a situação de ruim para uma boa. Fazer as pessoas do seu time falarem sobre um episódio, por exemplo, de uma venda emblemática que a pessoa fez, que a pessoa já tinha dado não, mas voltou atrás, ou para que a pessoa desligou na sua cara, mas depois você conseguiu resgatar. Para mostrar para o time que a caminhada não vai ser fácil, mas que é possível se ela tiver inteligência emocional para lidar com as frustrações. Então, espero que essas 5 dicas aí possam te fazer construir um time de vendedores de alta performance. Grande abraço e até o próximo vídeo.